Boa noite, mais uma sexta-feira, 18h30, aqui em São Paulo. E a gente tá voltando aqui com o nosso programa, depois de uma viagem aí pro Egito, alguns períodos aí de reflexão nessa viagem. E voltando para voltar a falar de filosofia, e falar de filosofia da maneira com que a gente faz aqui, de uma maneira fácil, de uma maneira prática, uma maneira para facilitar o entendimento de muitas vezes da filosofia que parecia complicada e que também parecia alguma coisa inaplicável para o nosso dia a dia. Como é que a gente traz isso para a prática, né? Como é que a gente traz esses conceitos que tantos sábios ao longo da história humana trouxeram para nós? E a ideia desse programa é a gente continuar falando de filosofia de uma maneira fácil, de uma maneira aplicável para o nosso dia a dia. Quero trazer um tema hoje para vocês que tem a ver com uma conversa que eu tive com algumas pessoas há alguns dias. Venho conversando sobre isso, principalmente pelo momento que a gente está vivendo no mundo, né? A gente passou aí por um período mais complicado, um período que muitas pessoas ficaram num isolamento, e isso claramente despertou alguns gatilhos. Isso trouxe algumas questões ligadas a processos emocionais, processos mentais, coisas que muitas vezes são difíceis da gente lidar no dia a dia e que nós temos uma dificuldade de, quando estamos imersos num problema ou imersos em vários pensamentos ou também imersos em várias emoções, da gente não conseguir sair daquele turbilhão e da gente muitas vezes ou tomar atitudes precipitadas ou agir ao contrário. Em vez de ser impulsivo, a gente acaba se recolhendo, como se a gente fosse um caracolzinho, um caramujo que se encolhe ali dentro da própria concha. Eu quero trazer um conceito para vocês hoje, que ele talvez pareça um pouquinho esotérico, e que vocês talvez já tenham ouvido muitos dos meus companheiros aqui da rádio falar sobre ele, mas ele tem uma origem na filosofia. Eu vou explicar um pouco e a gente vai chegar nesse conceito. Ele tem origem, essa ideia, em algumas escolas de filosofia grega, mas principalmente no estoicismo. Lembrando um pouco o que é o estoicismo. Aquela escola grega foi fundada por um cara chamado Zenão de Sítio, e esse cara, ele pregava uma filosofia estoica, onde, em resumo, nós não devemos deixar com que as emoções tomem a frente. Não é que a gente não pode sentir nada, não é que a gente não tenha um espaço para manifestar nossas emoções, não é isso. O que ele estava falando é simplesmente para que as emoções não tomem os nossos controles. E aí, quando uma emoção toma o nosso controle, nós podemos, às vezes, agir de maneira acertada, mas a gente também pode agir, muitas vezes, de maneira complicada. O estoico, então, ele sempre dizia que a mente pode ser o nosso melhor aliado e as emoções podem ser o nosso pior inimigo. Então, como é que a gente equilibra a mente e a emoção, a razão e o sentir? Nós que falamos tanto hoje no mundo que é necessário sentir mais, que é necessário colocar as emoções para fora. Por muito tempo, muitas gerações que vieram antes guardaram as suas emoções, e a gente sabe hoje o quanto isso fez mal, ou quanto isso, essa falta de expressão emocional, acabou sendo expressada de outras maneiras. Muitas pessoas, através de uma agressividade, de um vício, enfim, de alguma coisa ali que pode, de alguma forma, ter desequilibrado aquela pessoa. Na busca, olha só que bacana, na busca pelo equilíbrio emocional, mas não o equilíbrio de verdade. Na verdade, o que era entendido como equilíbrio emocional era uma repressão das próprias emoções. E aí, na busca desse equilíbrio emocional, essa água dessas emoções que vão ali acumulando, uma hora elas precisam ter vazão. E aí, a hora que elas têm vazão, elas estouram, explodem a represa.
Então, muitas dessas pessoas que guardavam isso, não falavam das suas emoções, guardavam isso, quando tinham ali um momento em que não se controlavam, explodiam de alguma forma. E como eu disse, levava a uma agressividade, a uma violência, levava a um vício, muitas vezes, com válvula de escape para essa não expressão emocional, esse medo de expressar as emoções. Quantas vezes a gente não ouviu ao longo da infância, ou a gente viu, ou a gente presenciou, pessoas falando que menino não chora, que menina tem que agir de determinado jeito e que o homem de outro jeito, impondo certos limites emocionais para seres humanos, independente do sexo, do gênero, enfim. Impondo esses limites emocionais e as pessoas aprendendo desde cedo que elas não podem sentir. E aí eu venho falar aqui de estoicismo, né, gente? Que tá falando justamente que a gente precisa controlar as emoções, que o nosso racional ele é mais importante. Vamos entender um pouco disso para a gente entender qual é o método que eu quero chegar prático no nosso programa de hoje. A gente ter as nossas emoções nos torna humanos. Muitas delas, como a empatia, a compaixão, a misericórdia, nos tornam mais humanos. Mas, como eu disse, quando essas emoções tomam a frente na hora de tomar uma decisão, não é uma decisão racional, uma decisão lógica, acaba sendo muitas vezes por impulsividade emocional. A nossa mente, então, ela acaba sendo um grande equilibrador das nossas emoções. O que é o equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional, ele é justamente a área sã, a área saudável, aonde eu expresso as minhas emoções. Se eu expresso de determinada maneira exagerada, eu explodo, eu sinto demais aquilo, eu me torno extremamente emocional, e isso para qualquer emoção, pode ser para raiva, pode ser para amor. Imagina uma pessoa que ama demais, o quanto ela acaba deixando de amar a si mesma, porque ela direciona todo o amor dela para uma carga externa. Ou uma pessoa que tem raiva demais, o quanto ela pode agir pelo ódio, agir com agressividade. Do outro lado, a gente tem a apatia, que é a pessoa que não sente nada. Ou a pessoa que guarda tão dentro dela as suas emoções que ela não consegue se expressar de nenhuma maneira. Ela não consegue demonstrar nenhum tipo de emoção, nem empatia, nem raiva, nem amor. Uma pessoa apática. E a gente não quer ver nenhuma dessas duas coisas, porque um rompante emocional te leva a tomar essas atitudes que são muitas vezes impensadas. E ser apático faz com que você não tenha trocas emocionais com outras pessoas, faz com que você nunca se aprofunde no conhecimento de outra pessoa e, ao mesmo tempo, por consequência, nunca se aprofunde no seu próprio autoconhecimento. Então esse caminho do meio, esse caminho da expressão emocional, é uma expressão, por exemplo, de um amor que não é nem possessivo e nem que não entrega nada em troca. De uma raiva que não precisa ser direcionada para uma violência, mas ela pode ser direcionada para um instinto de agressividade. E olha só, agressividade é diferente de violência. Quando a gente está falando de violência, que é algo que pode chegar inclusive a uma agressão física ou uma violência verbal, a agressividade ela é um estado em que a gente se coloca que nos motiva a realizar determinada ação ou resolver determinada ação. Então, quando a gente fala assim, nossa, ele é um jogador de pôquer extremamente agressivo. Por quê? Porque ele ousa, ele é corajoso, ele arrisca. Então essa agressividade, ela bem colocada, ela bem saudável, ela vai ser direcionada à nossa força de vontade. Olha só, quando eu quero muito fazer alguma coisa, quando eu tenho muita força de vontade, para mesmo com todos aqueles obstáculos, mesmo com um monte de gente indo contra mim, eu continuo remando contra essa maré e eu consigo alcançar meu objetivo. A agressividade ela pode ser essa força que vem de dentro e nos impulsiona. Então olha só, para eu conseguir transformar um ímpeto violento, né, um impulso violento, numa agressividade saudável, eu preciso entender a minha violência. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim, nossa, eu estou sentindo ódio.
Eu tô sentindo uma emoção muito forte, uma emoção avassaladora. E se eu fizer alguma coisa agora, eu vou fazer besteira. Não é assim que a gente pensa, eu não vou fazer isso agora, não vou falar com fulana, com ciclano agora, porque se eu falar, eu vou falar um monte de coisa que eu posso me arrepender depois. Quando a gente consegue fazer esse tipo de pensamento, já é a nossa mente agindo sobre a emoção. Já é a nossa mente tentando trazer essa expressão emocional para dentro de um espectro saudável, para dentro de um espectro que eu não tendo a ir para os extremos, ou deixar de sentir ou sentir exageradamente. Essa mente, como eu disse, ela pode ser a nossa maior aliada quando ela está trabalhando a nosso favor, ou ela pode ser um dos nossos piores inimigos, que é quando ela não quer olhar para as emoções e não quer compreender essas emoções. Nossas emoções precisam ser compreendidas. Então, o primeiro passo desse método é olharmos para o que estamos sentindo e compreendermos o porquê estamos sentindo aquilo. Vou dar um exemplo. Se determinado tipo de personalidade em pessoas me desperta uma irritação. E aí, todo tipo de comportamento que pessoas diferentes tomam, mas que são parecidos com aqueles que me irritam, vão causar essa irritação em mim. Concorda que o ponto comum dessa história toda é você. É a irritação que é causada em você. Se você não parar e racionalmente entender o porquê é que aquilo te irrita, você vai continuar sendo refém da personalidade das outras pessoas. Porque a personalidade delas é mais difícil de mudar do que a sua. A personalidade delas vai continuar sendo aquela e vai continuar te irritando. Quem é que vai sofrer com isso? É você que vai sentir a irritação. Trabalhar, então, racionalmente no porquê aquilo te irrita vai te ajudar a descobrir muitas coisas importantes sobre você. Principalmente porque a base de tudo aquilo que nos incomoda está dentro de nós. Algo que incomoda fora, muitas vezes, é um reflexo de algo que a gente tem dentro. Aquilo me irrita, ou eu faço aquele tipo de... não gosto daquele tipo de comportamento, ou reajo de tal forma quando alguém faz tal coisa. Isso é muito mais um reflexo sobre você mesmo do que sobre outra pessoa. A mente racional, então, olha para dentro, analisa e ela vai perceber qual é o estopim daquilo, qual é o gatilho daquele comportamento. Porque, de novo, ele está dentro de você. Isso muitas vezes é um exercício difícil, porque a gente é condicionado, principalmente aqui no Ocidente, olha só, no Oriente não é tanto assim, mas no Ocidente, a gente é condicionado a buscar um culpado fora de nós. Sempre olhar para fora para trazer quem é o culpado, quem foi que causou aquilo, quem é a pessoa que me irrita. Então sempre é quem é fora, onde está, por que fez isso, porque sempre a gente olha para fora. E o convite é que a gente não deixe de perceber a realidade, não deixe de olhar para fora, mas olhe para dentro. De novo, a semente da onde nasce a raiva em você, a semente da onde nasce os ciúmes, ela está dentro de você. Ela não está fora. Mas fulano fez tal coisa que me provocou. Quantas vezes fulanos e ciclanos não fizeram coisas para mim, por exemplo, que eu olhei e falei, ok, isso provavelmente é para me irritar, mas não vou dar esse poder para essa pessoa, não vou ficar irritado. Não vou entrar nisso. Quantas vezes talvez você tenha entrado numa irritação ou deixado alguém te levar para esse caminho simplesmente porque essa pessoa conseguiu tocar em algum ponto seu, apertar algum botão interno seu que fez com que aquela expressão emocional saísse a partir daquele botão. Então, o primeiro passo, gente, vamos olhar para as nossas emoções. Vamos entender o porquê que a gente se incomoda com alguma coisa. O incômodo é nosso, a raiva é nossa, o ciúmes é nosso, a inveja é nossa, tá tudo dentro da gente. A gente às vezes admite, né? Eu senti ciúmes, eu fiquei com raiva. A inveja é um problema, né? Ninguém fala, eu tô com inveja, eu senti inveja. A inveja sempre é uma coisa muito feia, né, de se olhar. Mas é muito importante quando a gente admite isso, nem que seja para nós mesmos ali, quietinhos, escondidos dentro de nós.
mas que a gente admita o que está sentindo. E por que está sentindo aquilo? Estou sentindo inveja de determinado sujeito que conquistou alguma coisa e olha para dentro e fala assim, poxa, mas eu queria estar ali, eu queria ter conquistado aquilo. E aí por que vem a inveja? Porque você olha para você mesmo e fala assim, caramba, talvez se eu fosse menos preguiçoso, talvez se eu tivesse me esforçado mais, talvez se eu alinhasse as minhas expectativas com o que eu realmente quero, eu teria conquistado aquilo e hoje eu não precisaria estar com inveja. Na verdade, estaria comemorando a vitória daquela pessoa. Percebe como isso parte muito da gente? Então, primeiro passo estoico aqui. Vamos olhar para nós, com a nossa mente, para que nós possamos analisar as nossas emoções, nossos sentimentos, de maneira racional, para a gente entender o porquê que elas estão nascendo dentro da gente. Segundo passo. A hora que você começar a fazer isso, começar a perceber as suas emoções com uma maneira mais racional, mais buscando esse autoconhecimento, de tentar entender qual é o gatilho, o segundo passo é uma técnica que vem da filosofia e que acaba indo para a meditação, que é uma técnica que a gente chama de afastamento da consciência. O que é o afastamento da consciência? Vocês já ouviram aquela expressão quem está de fora de um problema enxerga melhor. Sabe quando você está atolado num problema, ou está brigando com alguma pessoa, e vem alguém de fora e dá uma opinião, ou dá uma situação, ou até mesmo quando você ali está perdido, não sabe o que vai fazer, ou está perdida, não sabe o que vai fazer, e vai buscar alguém para tirar um oráculo. E aí parece que o oraculista ali tem a resposta certa que você estava precisando, mas quando você investiga dentro de você, é uma resposta que no fundo você já sabia. E o oráculo só vem meio que para confirmar aquilo. Por que isso? Porque quem está de fora não está imerso no problema. Não está se afogando nas emoções que aquele problema traz. Não está com o seu mental, o seu racional influenciado por essas emoções. Então, normalmente, essas pessoas que estão de fora, quando nos ouvem desabafar, sempre vem com um conselho, em diversos momentos ali vem com um conselho prático. Olha, por que você não vai para esse caminho? Por que você não faz aquilo? E muitas vezes você fala, poxa, é verdade, não pensei nisso. Ou você pensa assim, eu sei, eu tenho que fazer isso, mas caramba, eu tive que trabalhar, eu tive que fazer isso. A gente começa a dar umas desculpas para justificar o porquê que a gente não fez o que a gente sabia que deveria ter feito. Como é que funciona então esse segundo passo do afastamento da consciência? Tenta imaginar que quando você estiver nesse momento de tormento emocional, em que você está ali no meio desse vendaval de emoções, desse furacão, você para e você tenta afastar a sua própria consciência daquilo. Sabe a voz que você tem dentro da sua cabeça que conversa com você? É a sua consciência conversando com você. Imagina que essa voz muitas vezes tem mais razão do que aquilo que você está expressando para fora ali no momento de um arrobo emocional, por exemplo. Então, o que a gente faz? Para um pouco, respira, conta até 10 e aí começa a se perguntar, se fosse numa outra situação que você tivesse mais calmo, se fosse uma outra pessoa que tivesse fora dessa situação, o que ela faria? O que ela pensaria a respeito daquilo? É um momento mesmo de como se você estivesse se olhando de fora, como se você estivesse afastando, elevando a sua consciência para um plano um pouco acima de onde a sua consciência está agora, um plano até mais mental, mais sagrado, mais divino, alguma coisa assim, e que você estivesse olhando para você mesmo naquele momento. E aí tenta imaginar que essa consciência é o pai e a mãe da sua consciência no momento do arrobo emocional. Tenta olhar para você nesse momento que você está perdido no problema, na questão emocional, como se fosse uma criança. E essa consciência superior, olhando para essa criança com todo o amor que um pai e uma mãe têm e querendo de coração resolver aquele problema. De maneira como se estivesse de fora olhando para dentro.
Uma outra forma de você fazer esse exercício, de se olhar de fora, é pegar pessoas que você tem como referência. Então, o que tal pessoa que eu admiro, que eu tenho como referência, no meu trabalho, por exemplo, o que tal pessoa faria numa situação como essa? Como é que ela agiria? Quantas vezes a gente na nossa vida vê alguém contando uma situação e dizendo como resolveu a situação, e muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu não sei se eu teria essa paciência que você teve. Eu não sei se eu teria essa disposição, essa força de vontade. Quando a gente faz esse tipo de análise de uma pessoa externa que traz para nós uma qualidade como essa, é muito comum a gente ter essa pessoa como uma referência. Nossa, tal pessoa conseguiu tal coisa porque foi perseverante. Nossa, tal pessoa consegue resolver os problemas porque ela é calma, ela tem paciência. Essas referências são muito importantes, porque independente da pessoa, essas qualidades que a gente identifica nelas são justamente as qualidades que a gente precisa nesse momento de resolver um problema. É justamente nessa hora em que a gente deve buscar essas qualidades para que esse afastamento dessa consciência seja mais fácil, mais prático, para que eu busque referências de como é uma pessoa calma. Fulano é uma pessoa calma, vou buscar me comportar como fulano. Como é que fulano resolveria isso? O que fulano falaria numa situação dessa? Principalmente pessoas que a gente conhece muito bem, que são pessoas que sempre estão próximas e que a gente tem sempre essa coisa de saber como é que reagiriam a uma situação. Então, se você tem dificuldade de fazer por si só esse afastamento da consciência, de trazer uma visão por cima, de cima da situação, como se eu fosse uma águia olhando por todo o contexto ali de um local, se você tem essa dificuldade, porque às vezes está realmente muito difícil a situação para você, busca essa referência. As referências externas, as pessoas que a gente admira, essas qualidades que a gente enxerga nas outras pessoas, justamente são símbolos que a nossa própria consciência busca admiração externa, porque ela, dentro dela, sente que ela necessita daquilo. E nós, seres humanos, desde criança, nós aprendemos muito a observar. Nós observamos e aprendemos pelo exemplo, aprendemos pela referência. E mesmo adultos, a gente não deixa de fazer isso. A gente olha para as pessoas, hoje a gente vive a era dos influencers digitais. E o que é um influencer senão uma referência de um estilo de vida, de um comportamento, de uma inteligência, de um meio de vida, enfim. A gente tem essas referências hoje nas redes sociais e a gente olha para essas pessoas desejando muitas vezes ser aquilo, estar naquele local. A gente até o fim da nossa vida vai precisar de referências, vai precisar se orientar através delas. Então, já que a gente tem isso, vamos usar isso a nosso favor. Vamos pensar, nossa, eu admiro tanto tal pessoa lá na TV que fala tão bem, tal psicólogo, tal cientista político, tal artista. Então, na hora desse furacão emocional, em que a mente não está conseguindo racionalizar aquela emoção para entender o porquê que ela nasceu, de onde ela veio, é hora de buscar referência. Essas são duas formas que a gente tem de fazer esse afastamento de consciência e conseguir olhar para os nossos problemas de maneira prática e, mais do que isso, racionalizar o porquê eu senti aquilo e, consequentemente, racionalizar a solução para aquilo. E o que a gente quer é resolver nossos problemas, resolver nossas emoções equilibradas, resolver a nossa cabeça muitas vezes cheia de minhoca, cheia de pensamento que não serve para nada. Se a gente resolve isso, a gente traz uma paz interior muito importante para que a gente consiga avançar nas questões que realmente importam na nossa vida. Espero que essa reflexão tenha feito a sua sexta-feira melhor. E a gente se vê na próxima sexta-feira aqui de novo no Filosofia para Todos. Um beijo e até lá.